Olá, eu sou o Giovanni de Souza e este é o quarto trimestre de 2022 da classe de jovens, liderança na Igreja de Cristo, escolhido por Deus para servir. E o sexto que estava com Moisés subiu o rio? Subiu contra a correnteza? Será mesmo? A liderança de Moisés. O Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente e este é o meu memorial de geração em geração. Êxodo capítulo 3, versículo 15. Resumo da lição. É Deus quem escolhe o líder, mas cabe a ele se preparar para exercer sua vocação com excelência. Sim, é o Senhor que escolhe o líder. Entretanto, este líder não é porque ele foi escolhido por Deus que ele precisa ficar onde ele está. Ele precisa se preparar, ele precisa procurar desempenhar com excelência o seu trabalho. Como ele faz isso? Com dedicação. Ele precisa se preparar cada dia mais para ser um líder melhor e assim fazer a vontade do Senhor. Introdução. Uma das histórias mais conhecidas e extraordinárias da Bíblia é a de Moisés. Sim, é uma das belas histórias da Bíblia e que muitas das vezes tem alguns pontos específicos que nós acabando ensinando ou aprendendo errado nas escolas dominicais de nossas igrejas. Hoje, por exemplo, eu vou desmistificar uma questão sobre Moisés que as pessoas falam que não é verdade. Mas, de forma direta, Moisés tem uma história muito interessante e a lição deste domingo vai tratar sobre estas questões. Entretanto, eu não vou entrar aqui muito nesse quesito da história em si de Moisés, porque está bem falado aqui na lição. Mas vamos aqui nos atentar a outras situações. O preparo de Moisés, o preparo em família. A vida de Moisés é repleta de milagres, desde o seu nascimento, pois Deus o preservou da maldade de Faraó, ainda bebê, o Senhor também guardou Moisés das águas e dos perigos do rio Nilo. Algumas pessoas não compreendem, né? Mas realmente essa questão aqui foi foi um milagre da parte do Senhor. Entretanto, eu quero te atentar para que você atente para uma outra questão, que é mais uma questão de curiosidade, mas que está relatado na palavra, mas que muitas das vezes nós não nos damos conta. Eu te perguntei no início se o cesto que estava Moisés foi rio acima. E por que eu te perguntei isso? Porque muitas das vezes as pessoas, no intuito de querer talvez ajudar a Deus ou dizer que Deus pode todas as coisas, e de fato Deus o pode fazer, as pessoas dizem que quando o cesto com Moisés foi colocado no rio, o poder de Deus foi tão extraordinário que o cesto subiu a correnteza para se encontrar para que a pessoa a encontrasse. O que não é verdade. Outras pessoas dizem que o cesto desceu até se encontrar com a pessoa, né, para que a pessoa pudesse encontrar. Acredite, também não é verdade. O que de fato aconteceu está lavrado no livro de Êxodo, capítulo 2, versículos do 3 ao 5. Você pode olhar lá. O que é o resumo ali? O cesto foi colocado e encontrado no mesmo lugar, junto aos juncos. Então nós devemos ensinar essas coisas às nossas crianças com perfeição, como que a Bíblia diz, porque muitas das coisas que aprendemos na escola bíblica dominical acerca de Moisés, Davi, entre tantos outros, aprendemos errado. Por quê? Porque nós não atentamos para o que de fato o texto diz e nós começamos a falar coisas que a Bíblia não menciona. E isto é muito perigoso porque crescemos aprendendo assim, agindo assim, e muitas das vezes as coisas não funcionam. E por que não funciona? Mas não é a Bíblia que está falando, não, a Bíblia não está falando isso. E muitas das vezes nós estamos fazendo coisas erradas. Então, jamais diga que o cesto de Moisés desceu o rio para se encontrar para que a pessoa o encontrasse, e muito menos que ele subiu contra a correnteza. A Bíblia não diz isso, porque a Bíblia diz, mais uma vez, Êxodo capítulo 2, versículos dos 3 ao 5, que o cesto onde estava Moisés foi colocado e encontrado no mesmo lugar. O preparo no palácio de Faraó. Moisés nasceu e cresceu em um ambiente marcado pela injustiça, opressão e privação. Entretanto, ele também desfrutou da vida palaciana, sendo tratado como neto de Faraó. Ele foi treinado em diferentes contextos, experimentando a dificuldade e a abundância.
Moisés nasceu num ambiente injusto e quantas das vezes, talvez seja o seu caso, você está num ambiente talvez injusto. Entretanto, apesar da injustiça que nos rodeia, nós precisamos estar firmes no Senhor. Moisés foi preparado aqui no palácio para compreender as questões da vida e foi instruído para ter fé no Senhor. E nós devemos assim também, independente das nossas circunstâncias financeiras ou seja o que for, nós devemos estar sempre apontando aos nossos filhos, à nossa família, que importante é ter fé no Senhor. Nós nunca devemos esmorecer a nossa fé. Muito pelo contrário, a cada dia que se passa, nós devemos buscar mais o Senhor. E a cada prova que passamos, nós sabemos que o Senhor está conosco. É muito interessante a história de um menino que estava numa grande embarcação e aquela embarcação estava numa grande tempestade e as pessoas ficavam desesperadas naquele cenário e chegou para o menino e disse: por que você não faz nada? Por que você está tão tranquilo? Ele disse: é o meu pai que está no controle da embarcação e nós passamos por muitas tempestades até piores do que essa e nós vencemos e essa venceremos também, porque a cada tempestade que passamos nós compreendemos a capacidade do barco e a capacidade de quem está levando, e assim também somos nós. A cada tempestade que passa, nós sabemos que nós no Senhor temos força, no Senhor nós temos a capacidade de enfrentar as tempestades da vida. Como diz João 15,5, sem Deus, sem o Senhor, nós nada podemos fazer, mas com o Senhor nós podemos. Com o Senhor, quando nós estamos com o Senhor, tudo acontece. Lembra que Jesus estava no barco e via uma grande tempestade? Estava ali uma grande tempestade, Jesus dormindo? Olha que interessante, né? Uma tempestade, Jesus dormindo tranquilo. Jesus, não está vendo que estamos perecendo? Jesus levanta e manda o mar se acalmar. Quando o Senhor está conosco, nós devemos também estar no Senhor. Nós devemos estar ligados na videira que é Cristo. E quando nós estamos ligados no Senhor, certamente, independente das tempestades, é claro, nós temeremos, é verdade. Em alguns momentos nós vamos temer, é verdade. Mas nós sabemos, no fundo nós sabemos que o Senhor está conosco e nós venceremos. Então, independente das circunstâncias, sempre fale da palavra. O preparo no deserto. O treinamento de Moisés ocorreu em 3 fases. A primeira foi junto de sua família, onde recebeu a base de sua fé. E a segunda foi longe de casa, no palácio de Faraó. E a terceira foi no deserto. Há aqui 3 cenários interessantes. A questão da família, a nossa família é sempre a nossa base. E devemos, claro, estar no Senhor nesta família. Se porventura você está numa família que a sua família não é cristã, você precisa ainda assim ter fé no Senhor e sabe que sim, a sua família, apesar de não ser cristã, é a sua base. Nesse caso, então, ao invés da sua família te instruir na palavra, é você quem irá instruí-los na palavra. Mas veja, junto à família, ele recebeu as bases da sua fé. Ou seja, a família levou a ele a fé, mostrou a ele o caminho. Aí a segunda parte de sua vida foi longe de casa. Quando nós estamos longe de casa, longe dos nossos pais, dos nossos irmãos, longe da nossa família, nós nos sentimos desamparados. E um outro ponto também, que é talvez o ponto mais perigoso, não é nem uma questão tanto de estar desamparado pela família, mas é pelo fato da liberdade falsa, né? A falsa liberdade. O que é a falsa liberdade? É aquela falsa liberdade que a pessoa tem, já que meu pai e minha mãe não estão por aqui, então eu posso fazer o que eu bem entender. Não, você não pode. Por quê? Primeiro que você está negando a sua fé. E segundo, as consequências virão do mesmo jeito. E como a sua família não está próxima para te apoiar, será muito mais difícil vencer esta batalha. E veja que a terceira foi no deserto. O deserto, há uma música do RM6 que eu acho muito interessante, que ela diz que nos desertos que atravesso, meu oásis é Jesus. Eu acho muito interessante a letra dessa música porque, de fato, todo deserto, o nosso Jesus é a nossa companhia. Ele é o nosso oásis, como diz a letra da música. Então nós devemos, e o deserto é o melhor lugar do mundo para preparar o cristão. Não há lugar melhor para o cristão se preparar do que no deserto. É mais a questão da liderança, é estar sozinho, não ter ninguém.
cobras e escorpiões, sol escaldante de dia e um frio à noite, e são situações completamente extremas. Então é essas coisas que vai fazer com que o líder fique firme no Senhor. Por quê? Porque no deserto não há recurso. O único recurso ali é o Senhor. Ali você não pode esperar por A ou por B, uma situação aqui, outra ali. O Senhor é quem vai te dar direção. Então você não pode mais, não pode ir para lugar nenhum. Você não tem uma bússola, você não tem internet, você não tem nada para te guiar. Ali é somente o Senhor. E é por isso que nós crescemos tantos no deserto, porque quando nós estamos no deserto, nós sabemos que a nossa confiança precisa estar unicamente no Senhor, e é exatamente isso que Ele quer de cada um de nós, que nós venhamos ter sempre confiança somente no Senhor. Não importa o que A está dizendo ou o que B está dizendo, o que o mundo está dizendo, as mídias estão dizendo, todo mundo está dizendo, basta saber o que o Senhor está dizendo, o que o Senhor está te direcionando. O chamado de Moisés, a natureza do chamado. A consciência a respeito da natureza divina do seu chamado levou Moisés a compreender que o exercício de sua liderança não tinha como objetivo a perpetuação de seu próprio nome, mas o de glorificar a Deus e abençoar os seus liderados. O líder que realmente foi chamado por Deus não deve trabalhar em benefício próprio, mas sempre buscando honrar a quem o chamou. Veja que aqui há algo de consciência. Saber que é o Senhor quem está te chamando. E uma vez que o Senhor está te chamando, você precisa fazer com que o nome dele seja glorificado. Você não deve ter em sua mente, no seu coração, o desejo de que o seu nome seja perpétuo. Não precisa disso. E por que não precisa? Josué, no seu coração, ele não tinha esse desejo, mas acabou ficando para a história. Quando você faz para glorificar o nome do Senhor, o Senhor, segundo a sua vontade, vai deixar o seu nome ali para a história, para servir de exemplo para outros. Mas o importante é que o líder tenha isso em mente. O mais importante não é eu perpetuar o meu nome, o mais importante sou eu glorificar o nome do Senhor e fazer com que o meu chamado, né, o chamado que Deus me deu, venha a ser realizado por mim com excelência. E é isso que nós temos que pensar. Você que é líder ou está aí se preparando para a liderança, isso é um dos pontos que você precisa ter no seu coração. Uma outra questão também importantíssima que você precisa ter e reconhecer é: você precisa abençoar seus liderados. Você precisa ser um canal de bênção para eles em todos os aspectos, não somente na questão espiritual, mas também na questão física e na questão mental. Você precisa abençoar, você precisa instruir os seus liderados, você precisa dar a eles. Você está ali para servir e não para ser servido. A importância do chamado. Ao ser informado por Deus de que seria o responsável pela libertação e liderança do povo hebreu, Moisés apresentou suas dúvidas, os seus medos e as suas limitações. Sim, é muito importante também que o líder tenha essa humanidade, saber apresentar as dúvidas ao Senhor. Senhor, como é que eu vou fazer este negócio? Medos. Mostra o medo que você tem, as suas limitações. Assim você está dizendo para Deus que você é totalmente dependente dele. Você só depende dele. Quando você coloca no Senhor, né, você sabe da importância do chamado, você consegue compreender a importância que você tem como líder. Então você agora faz o quê? Você vai buscar ao Senhor, vai falar com o Senhor, vai apresentar a Ele as suas dúvidas, os seus medos e as suas limitações, porque todos nós temos dúvidas, todos nós temos medos, todos nós temos limitações. E isso não há nenhuma vergonha de reconhecer isso, muito pelo contrário, é um ato de humildade, é um ato que o Senhor está olhando e vai fazer toda a diferença. Quando somos humildes diante do Senhor, reconhecemos que nós nada somos sem Ele, o Senhor opera maravilha no nosso meio. Por quê? Porque o Senhor está atuando através de nós, porque nós reconhecemos que sem Ele nada podemos fazer. Nós reconhecemos que é o Senhor quem é o dono da obra, é o Senhor quem faz todas as coisas em nós. Então assim nós conseguimos fazer aquele trabalho que o Senhor nos chamou para fazer. Então se porventura o Senhor tem chamado você para ser líder, não tenha aquela falsa modéstia. Diga ao Senhor como disse Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A experiência do chamado. Não há quem encontre com Deus e permaneça da mesma maneira.
Moisés se encontrou com o Senhor e nunca mais foi o mesmo. É muito interessante a ideia de se encontrar com o Senhor e não ter uma mudança. Sim, a pessoa que está na presença do Senhor, chega na presença de Deus, vai sempre mudar alguma coisa. E tanto aspecto bom como negativo, né? Veja, por exemplo, Paulo, quando se encontrou com o Senhor, foi transformado de caráter. Zaqueu também teve transformação quando se encontrou com o Senhor. O jovem Eunuco também, o jovem rico também, ele teve uma transformação. Não ficou da mesma maneira. Na verdade, não foi nem a transformação, foi a maneira, né? Ele chegou na maneira. Eu fico imaginando aquele jovem rico chegando para o Senhor, todo empolgado. Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O Senhor foi lá, falou uma meia dúzia de palavras para ele, e ele viu que ficou muito estreito para ele, e ele saiu da presença do Senhor. Houve mudança? Claro que houve. Ele chegou alegre e saiu triste. Todas as pessoas que chegam na presença do Senhor vai ter mudança em sua vida. Agora, de que forma que vai mudar? Isso cabe a cada coração. Se a pessoa que está chegando ao Senhor, na presença de Deus, e é repreendido e aceita a repreensão, essa vida dele irá mudar para melhor, porque ele reconheceu o seu erro, a sua falha, está de acordo com o que o Senhor está dizendo, está disposto a mudar de posição. Então ele vai ser transformado. Agora, se essa pessoa está diante do Senhor, o Senhor tem falado a ele e ele não acata o que o Senhor diz, a vida dele continuará ou ficará ainda pior, né? Devido à sua desobediência. A verdade é que, de uma forma ou de outra, sempre a pessoa que encontra com o Senhor nunca sai da mesma maneira. Delegando tarefas, evitando a sobrecarga de trabalho. Jetro, sogro de Moisés, não precisou de muito tempo para descobrir o quanto seu genro estava sobrecarregado com as demandas do povo hebreu. A pessoa que tem uma experiência, tem mais idade, se bem que a idade não tem muito a ver com experiência, né? Pessoas experientes que são novas, né? As jovens, por exemplo, que são mais experientes do que muitas pessoas idôneas, né? Mas, de forma geral, quando nós vemos uma pessoa que é mais velha, ela tem algo para dizer. E veja que Jetro, que era sogro de Moisés, ele nem precisou de muito tempo e descobriu algo na vida de Moisés. O que era? Ele estava sobrecarregado. Será que não é o teu caso como líder? Será que você não está sobrecarregado demais? Será que você não está sabendo delegar tarefas, distribuir as tarefas? Será que você, de fato, você tem dificuldade de compreender que você não é o centro de tudo? Você não está ali, você não é a mola mestra, vamos assim dizer. Você está ali para fazer uma tarefa. E essa tarefa, ela demanda partes. Então, o que você faz? Você reparte. É como se fosse um bolo. Você não come um bolo sozinho. Você não come não, né? Não, você não deve comer um bolo sozinho. O que você faz? Você reparte o bolo para cada um comer a sua parte. Assim também é o trabalho. Quando você está na liderança, você precisa delegar a tarefa, ver aquilo que de repente você não sabe fazer bem, e não há nenhum problema você como líder não saber fazer algo, não há nenhum problema nisso. Se você não sabe fazer algo, o que você faz? Tu chama alguém que sabe. Então, se no departamento de jovens você está ali liderando e uma pessoa, um dos jovens, uma das jovens sabe fazer aquilo, pede para que ela faça, pede para que essa pessoa faça no seu lugar. E isso você está valorizando essa pessoa, porque você reconhece que ela está fazendo, né, que ela pode fazer, ela tem capacidade, e ao mesmo tempo você está tirando a sobrecarga das suas costas. E isso não há nenhum problema. Veja, por exemplo, o caso de Moisés. Moisés escutou bem, ouviu e se deu muito bem, vamos assim dizer, né? Aprendendo a ouvir. Aprendemos com o exemplo de Moisés que mais do que falar, o líder deve aprender a ouvir as pessoas com empatia. É verdade que aqui no caso de Moisés foi o Jetro, que era seu sogro, que falou. Não foi necessariamente uma pessoa do departamento, vamos assim dizer, né? Mas eu tenho dito aqui em algumas oportunidades, e mais uma vez eu vou dizer, uma das qualidades mais importantes do líder não é visão, é audição. Quando o líder escuta, quando ele vai ouvir, e independente que da sua idade, uma pessoa dos jovens, ele tem menos idade do que você, fala algo para você, atenta, ouça com empatia.
seja simpático, vai ouvir. Sabe por quê? Porque muitas das vezes é Deus que está usando ele e você não sabe. Então, quando o líder, claro que o líder tem que falar, é claro que o líder tem que delegar tarefas, é claro que o líder tem que instruir, tudo é o líder falando, mas o líder também precisa ouvir. Então, quando alguém chega para falar com você acerca do departamento, de uma situação, de um problema, não fique pensando você, eu sou o líder e eu que tenho que ver. Não, você não tem que ver, você precisa ouvir. Ouça, porque às vezes a pessoa está te pontuando um problema que você ainda não viu, ela está te fazendo um favor, está diminuindo muito o seu trabalho, o seu esforço, e você não vai ouvir? Basta ouvir. Você vai ouvir e vai avaliar. Depois que você ouve e avalia e vê que realmente aquilo ali é verdade, o que você faz? Você dá um jeito de resolver aquele problema. É simples assim. Então não tente dificultar, até porque há tarefas muito difíceis que são resolvidas de uma forma extremamente simples. Há espaço para todos. Moisés teve de aprender a delegar tarefas e se tornar uma pessoa mais humilde, reconhecendo os próprios limites e o valor dos outros. Olha aqui o limite. Você como líder, você tem um limite, você não sabe tudo. Isso aqui você precisa saber, você precisa compreender isso, você não sabe tudo. Você pode ser líder, você pode ser pastor, você não sabe tudo. Você precisa delegar, ver espaço dos outros, você precisa compreender que você tem, reconhecer que você tem limite e valorizar o trabalho dos outros. Se você não pode fazer tudo sozinho e você não deve fazer tudo sozinho, você faz o que? Você delega a tarefa, você chama cada um e coloca cada um no seu devido lugar. E assim você valoriza as pessoas, porque é horrível para aqueles liderados ter um líder e esse líder não valoriza cada um deles. Acha que os liderados se acham pessoas inúteis. O que eu estou fazendo aqui? O meu líder nem olha para mim. Eu sei fazer isso aqui, mas ele não deixa eu fazer. Tudo ele quer fazer. Não pense nesse negócio. Então veja que o liderado ele também pensa nesse ponto. Por quê? Porque ele vai acabar se achando desvalorizado, porque ele não é chamado para fazer nada. Você também não tem que chamar uma só pessoa para fazer todas as coisas. Por exemplo, tu está na liderança de jovens e tudo que você vai fazer, você só pede para uma pessoa fazer, independente do que for. Você sempre pede para aquele jovem ou para aquela jovem fazer. Está errado também, você também está sobrecarregando essa pessoa, está supervalorizando essa pessoa e desvalorizando as demais. Delegue tarefas, você precisa aprender a delegar tarefas, separar, dar um pedaço do bolo para cada um, que assim você tira o peso das suas costas e principalmente você vai valorizar os seus liderados e assim as pessoas vão criar uma conexão com você, vão dizer o quê? O meu líder, ele me reconhece, eu tenho um valor aqui, então é com esse líder que eu quero ficar. Ele é bom, ele me ajuda, então eu vou ajudar ele também. Então há uma conexão, ali uma harmonia. Lembra de Salmo 133:1? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então essa é a dinâmica, é viver em união. E como é que se cria união? Com conexão. Você precisa ter conexão com os seus liderados. Então, como é que você tem isso? Criando assim, delegando tarefas, mostrando para cada um deles o valor que cada um tem. Às vezes, vou dar um exemplo aqui mais prático. De repente, sabe orar muito bem, ele tem uma vida espiritual muito elevada na questão da oração, mas ele não sabe cantar. Então, você chama uma outra pessoa para cantar. Enquanto essa pessoa está cantando, o outro está orando. Então, veja que você está dividindo as tarefas, você está colocando cada um no seu devido lugar. Você não vai chamar, por exemplo, uma pessoa que não sabe cantar para liderar o ministério de louvor. Ele não sabe cantar, ele nasceu para aquele negócio. Ele não sabe, ele não tem dom. Então, para que você vai ficar forçando algo que você vê que não tem algo para resolver ali? A não ser que for um caso específico, que é uma pessoa que não sabe cantar, mas Deus falou para você que tem que ser ele, por alguma razão. Aí é diferente, aí é com o Senhor. Lembra que você é um líder que é seguido pelo Senhor? Então, é o Senhor que te instrui. Então, se o Senhor te instruiu, então isso aqui é um caso à parte. Mas, de modo geral, numa questão humana, o líder ele precisa gerenciar a pessoa. Então, se ele está precisando de uma pessoa para o ministério de louvor, que ele precisa de uma pessoa que saiba louvar. Uma pessoa que cante bem. Uma pessoa que apesar de cantar, tem uma vida no altar. Pode não ter uma vida de oração extensa, mas é uma pessoa que dá testemunho. Por exemplo, você vai precisar de um ministério de louvor, também é a questão dos instrumentos. Você não vai pegar uma pessoa, por exemplo, que não tem um pingo de responsabilidade,
que nem leva a Bíblia para a igreja, que chega nos cultos, todos os cultos só chega tarde, podendo chegar cedo, você não vai chamar uma pessoa dessa para num departamento. Por quê? Tu não vai dar uma tarefa para ele, porque você sabe que a coisa vai desandar, ele não vai dar conta. Por que ele não vai dar conta? Porque ele não é compromissado. Então isso aqui é uma casa à parte. E qual é a pessoa que você deve liderar? Aquela pessoa que quer ser liderada por você. Porque nem todo mundo irá querer ser liderado por você e você precisa ter isso no seu coração. Se uma pessoa não quer ser liderada por você, você não vai fazer exceção de pessoas dela, né? Você não pode deixar ela de lado. Mas você sabe que com aquilo ali você precisa ir com calma, conversar e tal, mas você sabe que aquela pessoa não te aceita como líder. E sim, muitas pessoas não vão te aceitar como líder. E é bom quando você sabe, né? Quando a pessoa não te aceita como líder é melhor. Melhor do que você achar que a pessoa está te aceitando como líder e na verdade não está, né? Conclusão: Moisés foi preparado para a missão que recebeu do Senhor e demonstrou ter consciência do seu chamado divino. Por intermédio da liderança dele, aprendemos que ninguém pode liderar sozinho, pois tal tarefa exige ajuda. O líder precisa se cercar de pessoas que o ajudem a cumprir com sua missão no reino de Deus. Então, você como líder, lembre, ajude, mostre, delegue tarefas, mas se porventura você é liderado, ajude o seu líder, até porque amanhã você pode estar no lugar dele. Hora da revisão. Número 1, o preparo de Moisés se deu em família, no palácio de Faraó e no deserto. Número 2, o escritor da carta aos Hebreus deixa claro que somente pela fé Moisés foi capaz de renunciar ao que viveu e aprendeu no Egito. Número 3, o próprio Todo-Poderoso. Número 4, glorificar a Deus e abençoar os seus liderados. Número 5, ele se encontrava nas regiões desérticas de Midian, cuidando dos rebanhos de seu sogro. Que você seja um líder assim, de trabalho. Que você continue nesta pegada, né? Mas se porventura, mais uma vez, se você é uma pessoa que você não é líder, você é liderado, ajude o seu líder, apoie ele, fique de mão dada com ele, para que assim vocês cumpram com a missão no reino do Senhor. Porque alguns, por alguma razão, são líderes, outros liderados, mas o liderado é tão importante quanto o líder. Então, que o Senhor continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!